Fala pessoal, vocês estão no canal Salve Explica. O jogo de hoje é Metro. Metro é um jogo de 1997 do autor Dirk Haim, publicado aqui no Brasil pela Calamity Games. Em Metro nós estaremos em Paris, uma versão de Paris do século XIX ou início do século XX, pelo que dá a entender, construindo as linhas de metrô que cortam a cidade, certo? Como é que se joga? Começa pela preparação. Metrô é um jogo que dá para jogar de 2 a 6 jogadores. Então, nós estamos simulando aqui uma partida entre 4 jogadores. Cada jogador vai escolher a sua cor. Aliás, escolher a sua cor, mais ou menos. Um detalhe do Metrô, que quem me acompanha aqui no canal já deve ter me ouvido falar várias vezes, que eu não gosto muito de ter que consultar o manual para verificar essas questões de preparação, quando diz que cada jogador tem tantas cartas, tantas peças, etc e tal. Eu gosto sempre de tentar encontrar qual é a lógica que está por trás ou alguma forma fácil de memorizar. Mas em Metrô, infelizmente, isso não é muito possível. Por quê? Dependendo da quantidade de jogadores, nós vamos ter variações nas cores, ou seja, você não é livre para escolher as cores. Se você estiver jogando em 2 jogadores, precisa ser o amarelo e azul. Em 3, o amarelo, azul e o laranja. Em 4, o amarelo, azul, laranja e o verde. E assim por diante, conforme essa tabela que é trazida aqui na primeira página do manual. Certo? Então você não tem escolha, digamos assim, liberdade, 100% de liberdade para escolher as cores. Por quê? De acordo com essa tabela que é mostrada aqui, que é meio que impossível de decorar, né? Você vai ter que seguir, vai ter que olhar e seguir. E os jogadores vão colocar aqui na borda do tabuleiro as suas estações de trem, seus vagões de trem. Se você prestar atenção, ao longo de toda a borda do tabuleiro, existem essas imagens que representam as estações, né, os terminais de metrô. De um lado, ele tem um desenho que lembra assim, uma casinha, um armazém, qualquer coisa parecida, com um telhadozinho, seria a estação final, né, o final da linha de metrô. E ao lado tem esse espaço aqui vazio, mostra um trilho, o início de um trilho, e é nesse espaço que os jogadores vão posicionar essas fichinhas aqui, que indicam a qual companhia de trem, a qual empresa de trem, digamos assim, aquela linha pertence. Então, no início do jogo é feita uma divisão entre os jogadores, seguindo essas tabelas aqui que eu mostrei, justamente, e cada jogador vai posicionar as suas fichinhas, essas fichinhas com as cores indicativas, no nosso exemplo aqui, laranja, amarelo, azul e verde, nas respectivas estações de trem com a numeração indicada lá na tabela. Então, nesse nosso exemplo aqui, por exemplo, a cor laranja ficaria com as estações 1, 6, 10, 13, 18, 21, 25 e 30. A cor verde com a 2, 5, 9 e assim por diante. Então não tem muito como decorar mesmo não. Você vai ter que olhar lá naquela tabela. Cada jogador vai posicionar essas fichinhas que indicam, né, identificadas pelas cores, que representam as diferentes empresas de trem, e posicionar nesses espacinhos, conforme na borda aqui do tabuleiro, conforme o manual indica. Você vai pegar em dessas fichas, que representam os trilhos de trem que vão ser desenhados pelo mapa, posicioná-las por perto, viradas para baixo, ao alcance dos jogadores. Eu dividi aqui em 2 pilhas só para dificultar a possibilidade de elas serem derrubadas por acidente, mas pode deixar numa pilha só, pode deixar em quantas pilhas você quiser. Posicione esses marcadores de pontuação nesse espaço aqui que corresponde ao número 0, e a gente está pronto para começar a jogar. Você escolhe o jogador inicial pelo metro que você quiser e a gente está pronto para começar a jogar. Então, aliás, antes de começar a jogar, cada jogador vai sortear, vai pegar aqui uma ficha inicial. Cada jogador recebe uma ficha inicial. Estamos simulando aqui, como eu disse, uma partida entre 4 jogadores. Cada um ficaria com uma fichinha aqui na mão. Olha a ficha, não mostra o seu conteúdo aos adversários. E aí sim, a gente está pronto para começar a jogar. Você escolhe o jogador inicial pelo metro que você quiser. E, começando pelo jogador inicial, seguindo em sentido horário, cada jogador vai fazer uma jogada muito simples. Em que consiste uma jogada? O jogador vai pegar a ficha que está na sua mão e vai posicionar aqui no tabuleiro, nesse quadrado, né? nesse quadriculado em que se compõe o mapa aqui da cidade de Paris. Se você prestar atenção, todas as fichas têm uma setinha, e essas mesmas setinhas estão mostradas no tabuleiro. Então o jogador deve posicionar a ficha numa posição onde essas setinhas estejam alinhadas. Essa setinha da ficha deve apontar na mesma direção
da setinha do tabuleiro. Quais são as regras para a colocação das peças? A primeira é essa que eu já falei, a setinha aqui tem que obedecer o alinhamento. A segunda é que toda peça sempre tem que ser colocada formando a continuação de pelo menos uma linha de trem já existente. Então, no começo da partida, você só pode colocar nas bordas do tabuleiro, porque cada um desses espacinhos aqui, identificado pelas peças da cor do jogador, corresponde ao início de uma linha do trem. Então, no começo, você só vai poder colocar nas bordas do tabuleiro. Mas, à medida que o jogo vai andando, você vai poder colocar também na borda de outra peça, ou outras peças que já foi colocada antes, certo? Você sempre tem que colocar a peça num espaço vazio, na borda, né, tocando ali borda com borda, ou com a borda mais externa do tabuleiro, que é onde estão posicionadas justamente as estações de trem que contam ali como o início da linha de trem, ou na borda de uma outra peça já colocada anteriormente, o que vai fazer que as linhas do trem vão sempre dando continuidade umas às outras, certo? Metrô é um jogo de formar caminhos. Uma coisa que você pode pensar que é obrigatória, mas não é colocar a ficha sempre na continuidade de uma linha de trem que lhe pertence. Então, digamos que eu sou o jogador da cor amarela, então eu posso pensar que obrigatoriamente a peça que eu coloco precisa dar continuidade a uma linha de trem da minha cor, da cor amarela. Isso não é necessariamente verdade, não é necessariamente obrigatório, certo? Até porque às vezes você vai ter uma peça que é meio ruim de colocar e você pode colocar ali para atrapalhar a vida dos adversários, certo? Não é necessário que a peça que você coloque prossiga, dê continuidade a uma linha de trem que lhe pertença. Pode dar continuidade a qualquer linha de trem, certo? Um outro detalhe, que eu até devia ter explicado antes, eu acho, é que na hora de posicionar a ficha, você sempre tem apenas uma ficha na mão. Então você escolhe ou posiciona essa ficha que você tem na mão e em seguida compra uma nova. Ou, segunda opção, se você achar que essa ficha que você tem na mão é muito ruim, não vai servir ali para a estratégia que você está montando, você pode pegar uma outra ficha do estoque central. Só que essa outra ficha que você pega do estoque central, você deve pegá-la aqui virada para baixo, sem ver, e aí você é obrigado a colocá-la. Você não tem a opção de pegar a segunda ficha a segunda é até pior do que a primeira. É melhor colocar a primeira mesmo. Não, isso não é permitido. Ou você coloca a que está na sua mão, e aí puxa uma nova. Ou, segunda opção, você puxa uma nova sem ver, virada para baixo, e aí você é obrigado a posicioná-la. E aquela outra que estava na sua mão, continua na sua mão para a rodada seguinte, certo? Então, basicamente é isso. Os jogadores vão em sequência, seguindo essas regras de posicionamento que eu acabei de mencionar, posicionando as fichas aqui, uma depois da outra, sempre traçando aí os seus caminhos de metrô. Posiciona uma. Acho que eu coloquei algumas aqui sem obedecer a setinha, né? Posiciona uma, puxa outra para a mão, passa a vez para o seu vizinho da esquerda, que faz a mesma coisa, posiciona uma ficha, puxa outra para a mão, passa a vez para o seu vizinho da esquerda, e o jogo vai rolando dessa forma. E qual é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é você traçar caminhos de trilho que comecem na estação da sua cor, né? Cada jogador tem várias estações da sua cor identificadas aí ao redor do tabuleiro. Comecem na estação da sua cor e terminem num terminal, né? Terminem numa estação final, que são essas ilustrações que, como eu disse, lembram um armazenzinho, assim, um telhado, coisa parecida. É a estação terminal do metrô. Então você vai tentar traçar caminhos que comecem em um trecho seu, né? Em um trecho identificado pela sua cor. Dê aí a volta que você conseguir dar pelo tabuleiro e terminem em um trecho desses de estação final. No momento em que você conseguir fazer isso, você contabiliza quantos pontos vale aquela linha. Deixa eu ver se eu consigo montar um exemplo aqui bem aleatório, só para exemplificar para vocês. Uma coisa importante é que em algumas fichas que mostram mais de um trilho se cruzando. No entanto, a ilustração das fichas não permite confundir qual trilho é a continuação de quem, certo? Então, você vai ter
mesmo tendo duas fichas se cruzando, dois ou mais trilhos se cruzando, como é o exemplo aqui, você consegue ver claramente quem é a continuação de quem. Não tem como você chegar no cruzamento e dizer, opa, para onde é que eu vou? Certo? Então, por exemplo, montei um exemplo aqui bem rápido, bem básico, só para explicar para vocês. Nós temos aqui, por exemplo, um trilho da cor verde, do jogador verde, que começa nesse ponto e vem por aqui e termina nessa estação. Então, esse trilho, ele tem um tamanho, digamos assim, de 1, 2, 3, 4 fichas. Então, ele vai valer 4 pontos para o jogador verde, que você contabiliza aqui, 1, 2, 3, 4, na trilha de contagem de pontos. Um detalhe é que você contabiliza a quantidade de vezes que o trilho passa por aquela ficha. Então, às vezes acontece de um mesmo caminho passar mais de uma vez pela mesma ficha. Nós temos um exemplo aqui que eu desenhei até quase sem querer. Esse trilho aqui, veja, que pertence ao jogador amarelo. Ele começa aqui e faz esse percurso. Vem por aqui, sai da ficha, faz uma volta de ferradura ali em cima e depois volta de novo pela mesma ficha. Então, nesse caso, esse percurso vale 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, por mais que ele esteja... ou seja, nós temos uma ficha aqui sendo contada 2 vezes. É isso mesmo, faz parte da estratégia do jogo. Se um percurso sai de uma ficha, dá uma volta, depois retorna de novo, passando pela mesma ficha, ela vai ser contada 2 vezes, 3, enfim, quantas vezes forem, certo? Então, nesse nosso exemplo aqui que eu acabei de montar, inclusive isso é importante que, às vezes, a jogada de um jogador pode até concluir um trilho de outro jogador. Então, você tem que prestar atenção em todas as cores e não só na cor do jogador que está jogando naquele momento. Então, nesse nosso exemplo aqui, nós concluímos um trilho para o verde, né, que começa aqui, termina aqui, e um trilho para o amarelo, que começa aqui, dá uma volta, sai, volta e termina lá. Então, foram 4 pontos para o verde, 5 pontos para o amarelo. Você, então, vira ao contrário as fichinhas para indicar que aquelas linhas já estão completas. As fichinhas que marcam o ponto inicial daquela linha que acabou de ficar completa. Você vira lá ao contrário para indicar que aquela ali já foi completa e já foi contabilizada, para não correr o risco, não correr o perigo de você contabilizar a mesma linha 2 vezes por acidente. Então, os jogadores vão fazendo isso, posicionando as fichas. Quando notarem que uma linha de trem foi completada, partindo, né, dessas estações iniciais identificadas pelas cores e terminando nessas estações aqui da ilustração da borda do tabuleiro, você conta, né, faz essa contabilidade do tamanho e marca os pontos. Ou seja, o objetivo é você fazer caminhos o mais longo possíveis que comecem na sua própria cor e tentar induzir também a criação de caminhos o mais curto possíveis para as cores dos adversários. Quanto mais voltas o trilho der pelo tabuleiro antes de finalmente chegar numa estação terminal ali, né, de final da linha, mais pontos vai valer. Tem só mais alguns detalhes que você precisa saber antes de jogar metrô. Primeiro, não é permitido posicionar uma ficha que comece e termine na mesma ficha, ou seja, que crie um percurso de tamanho 1. Vamos dar um exemplo aqui? Por exemplo, veja essa ficha aqui. Ela começa nessa casa amarela, dá uma volta e termina nessa estação final aqui. Então, é um trilho de tamanho 1. Isso não é permitido. Às vezes acontece nas esquinas, você dá uma voltinha assim de 90 graus e faz. E às vezes acontece também nesses aqui, que tem um formato de volta de ferradura. Você também aqui, ó, começa e termina na mesma ficha. Então, isso não é permitido. Não é permitido posicionar uma ficha de maneira que você crie um caminho, um percurso, cujo tamanho inteiro, né, começa e termina na mesma ficha. A não ser que essa seja a única posição válida permitida. A regra diz isso expressamente. Todos os jogadores ali olhando para as 60 casas que compõem o tabuleiro concordarem que não tem como posicionar aquela ficha de outra forma, ela é o único posicionamento válido, aí sim você pode posicionar, o que é bastante raro de acontecer. O último detalhe é que existem aqui no centro do tabuleiro, nessas 4 casas, 8 estações terminais também. Ou seja, os trilhos eles sempre começam nas bordas do tabuleiro, pelo menos na versão básica do jogo, que é essa que eu estou explicando agora. Eles sempre começam aqui nas bordas do tabuleiro, saem e podem terminar em outra borda do tabuleiro ou aqui no centro. Essas são as chamadas estações centrais. Essas 8 estações que tem aqui no tabuleiro. Também é permitido que um trilho se encerre em uma
dessas 8 estações. E aí, nesse caso, a pontuação é dobrada, certo? Um trilho que chega, né, que termina em uma dessas 8 estações, você vai contar a pontuação dele como sempre contaria, só que aí multiplica por 2, certo? Pontuação dobrada para as linhas de trem que se encerram aqui nas estações centrais. Aí é importante você prestar atenção direitinho na ilustração, porque nesse espaço aqui das estações centrais também existem espaços para posicionamento dessas fichinhas aqui, que representam o começo do trilho. E eles não são usados no jogo base, são usados só na expansão, que eu explico já já. Mas se você estiver jogando o jogo base, preste atenção se a linha de trem de fato está terminando em uma das 8 estações, ou se você se confundiu ali, se você se confundiu e ela está ali terminando naquilo que na verdade é o começo do trilho, certo? Então ela tem que terminar na estação central, para que valha esse dobro dos pontos. Se ela começa na estação central, não tá valendo, certo? Pelo menos não no jogo base. Tem as expansões que modificam isso um pouco, que eu explico já já. Mas então, basicamente é isso. Os jogadores vão jogando dessa forma até quando? Até completarem o tabuleiro. 60 fichas vão completar aqui o tabuleiro completo. Você vai contando os pontos. A cada vez que uma linha de trem é concluída, você vai contando os pontos aqui nessa trilha. Lembrando de fazer a contagem de pontos em dobro, no caso das linhas de trem que se encerram nas estações centrais. No final dessa contagem, quem tiver mais pontos é o grande vencedor. Simples assim. Essa é a versão básica do jogo Metrô. Tem 2 regras alternativas, não dá nem para chamar de expansões, porque utilizam os mesmos componentes, né? Que o jogo sugere para você jogar em partidas aí um pouco mais avançadas. A primeira delas é que, em vez do jogador ficar com apenas uma ficha na mão, ele possa ficar com 2 ou até mesmo com 3, dependendo aí de como os jogadores preferirem jogar, né? O nível de dificuldade que os jogadores quiserem colocar no jogo. Então, o jogador, em vez de ter apenas uma ficha na mão, apenas uma opção de ficha para posicionar, e uma segunda opção seria apenas comprando aqui as escuras, né? Colocando, sendo obrigado a posicionar, essa que você compra as escuras, você é obrigado a posicionar. Então, o jogador teria, então, 2 ou 3 opções na mão de fichas para posicionar. Só que aí o próprio manual alerta que aí o jogo vai ficar um pouco mais demorado, né? Porque se o jogador vai ter 2 ou 3 opções de fichas diferentes para posicionar no mapa, vai acabar dando uma demora mais ali da análise dele, onde posicionar cada ficha. Se ele só tem uma, não tem muito o que fazer. Ele demora menos tempo, digamos assim, procurando pelo mapa onde é o local ideal para posicionar aquela ficha. Então, primeira regra alternativa, trabalhar com 2 ou até mesmo 3 fichas na mão para cada jogador, em vez de apenas uma. Lembrando que continua, como nesse caso, continua valendo a regra de que se nenhuma das que você tem na mão você quiser usar naquele momento, você continua podendo pegar uma aqui, as escuras, só que essa que você pega as escuras, você é obrigado a usar. E a outra regra alternativa que o manual propõe é não obedecer essa sequência aqui das setas, não obedecer essa regra de que as setinhas têm que ficar sempre alinhadas. E aí, como eu disse, o manual faz o mesmo alerta, de que isso aí pode acabar deixando o jogo mais demorado, porque o jogador com uma ficha na mão, nesse caso aqui não, né? Essa aqui é totalmente simétrica, mas no caso desse aqui, por exemplo, o jogador, mesmo tendo apenas uma ficha na mão, vai ter 4 diferentes opções de posição onde colocá-la, né? Então você multiplica por 4 as diferentes opções de lugar, de posição onde o jogador tem para posicionar a ficha, o que pode acabar fazendo o jogador demorar demais ali pensando, tornar um jogo um pouco arrastado. Mas aí vai do gosto do seu grupo de jogadores. Obedecer ou não essa setinha, ficar com 1, 2 ou até mesmo 3 fichas na mão. Quando o tabuleiro estiver completo, não tiver mais nenhum espaço para posicionar, como eu já disse, o jogo acaba, a gente conta pontos, quem tiver mais pontos é o grande vencedor. Simples assim. Vamos falar agora dos 4 módulos de expansão que a caixa básica do jogo já traz. Essas são expansões, entre aspas, né? Porque elas vêm na mesma caixa, mas acrescentam algumas peças a mais para tornar o jogo aí mais interessante para os jogadores. Eu vou começar explicando das mais simples para as mais complexas. A primeira delas é a expansão dos trilhos centrais. Nela, você vai usar essas fichas de trilha aqui, que tem uma coloração diferente, o tom esverdeado. Você vai pegar essas fichas aqui, posiciona elas viradas para baixo, sorteia aí aleatoriamente 4 dessas fichas e coloca-as aqui nos trilhos centrais, no lugar onde estaria no jogo normal as estações centrais.
Então, basicamente é isso. Você remove as estações centrais, evidentemente deixa de valer aquela regra que um trilho que se encerra nas estações centrais vale o dobro dos pontos, até porque as estações centrais deixam de existir. E aqui você vai ter isso no começo do jogo, certo? No começo da partida, ainda na preparação. Você vai ter aqui no centro do tabuleiro um emaranhado de trilhos que leva para outras partes da cidade. Basicamente é isso. Você remove a existência das estações centrais, consequentemente a regra de dobrar os pontos, e no lugar disso trabalha aqui com essas 4 fichas iniciais que você vai sortear aleatoriamente no começo da partida e posicionar aqui nesses 4 espaços centrais. Tem só um detalhe, que é o seguinte: você não pode posicionar uma ficha começando, digamos assim, a partir desses trilhos centrais, certo? Esses trilhos centrais não podem ser o ponto de partida. Eles são posicionados no início da partida, já começam a partida assim no meio do tabuleiro, mas eles não podem ser o ponto de partida de um trilho que o jogador queira ali começar, certo? Você sempre tem que chegar até eles e não sair deles. Em outras palavras, você só pode colocar uma estação aqui vizinha dessas 4 fichas centrais, uma ficha de trilhos vizinha dessas 4 fichas centrais, se essa ficha já tiver vizinha de outra, que tiver vizinha de outra, que tiver vizinha de outra, que chega lá no ponto de partida de uma das estações iniciais, certo? A segunda expansão, também bastante simples, também diz respeito aos trilhos centrais, às estações centrais aqui. Funciona como? Cada jogador vai ter uma ficha extra dessas aqui, que indica o ponto inicial das suas linhas de trem. Cada jogador, no começo da partida, vai receber uma fichinha dessas a mais, além das que já começam a partida preenchida, né, que é ao redor do tabuleiro. Ele recebe uma fichinha a mais da sua respectiva cor, e ele pode, na sua vez de jogar, ele passa a ter 2 opções de ação. Ele pode ou posicionar um trilho, como sempre é permitido, ou posicionar essa fichinha que ele tem em uma das estações centrais que ainda não esteja ocupada por ninguém, apenas uma vez por partida, é lógico, já afinal de contas ele tem apenas uma fichinha dessa na mão. Então esses espaços aqui nas estações centrais, eles passam a ser utilizáveis, digamos assim, né? Você tem aqui os espacinhos onde você pode colocar essas fichas semelhantes, não sei se o vídeo vai dar para ver bem, mas semelhantes aos espacinhos que existem na borda do tabuleiro, e eles, nessa expansão, eles passam a ser utilizáveis. O jogador pode, uma vez por partida, né, já que ele tem apenas uma dessas fichas na mão, escolher um espaço desse aqui desocupado para colocar o vagãozinho seu lá, indicando que ali vai ser o ponto de partida de mais uma linha de trem dele. Só tem alguns detalhes, que é o seguinte: esse ponto de partida, ele é o ponto de, como eu disse, de partida. Então, se você faz uma linha de trem chegar até ele, continua não valendo a pontuação dobrada, certo? A pontuação dobrada é só quando a linha de trem chega no ponto de chegada nas estações centrais. Essa linha aqui é o ponto de partida. É permitido, assim, uma estação sair e chegar da estação central. Aí tudo bem. Aí ela vai valer os pontos dobrados da mesma forma. Mas aí é porque ela está chegando nas estações centrais e nunca porque ele está saindo. Então esse módulo de expansão permite aí a criação, né, o surgimento de algumas linhas de trem que vão começar no centro e se dirigir às bordas, ou até mesmo começar no centro, dar uma volta ali e chegar de novo no centro. O terceiro módulo de expansão usa essas fichinhas numeradas aqui. São fichinhas numeradas que vão de 1 a 32. O número de cada uma delas corresponde ao número de cada uma das estações. Se você prestar atenção, são 32 estações ao todo. E o que é que se faz? No começo da partida, você vai colocar todas essas 32 fichinhas viradas para baixo, e elas são divididas por cores, vocês repararam. Tem algumas verdes, outras no tom assim meio de avermelhado, outras azuis. Então você vai colocá-las viradas para baixo, separadas por cores. A separação das fichas por cores segue a seguinte lógica: a ficha de número 1 é azul, a 2 verde, a 3 avermelhada e a 4 amarela. E aí começa voltando de trás para frente. A 5 amarela, a 6 vermelha, a 7 verde e a 8 azul. E aí recomeça de novo de frente para trás. A 9 azul, a 10 verde, a 11 vermelha, a 12 amarela. Dessa forma que é mostrado aqui no manual, veja bem. Então essas fichas são colocadas separadas por cores e viradas para baixo, e cada jogador pega aleatoriamente uma determinada quantidade dessas fichas, conforme que os jogadores preferirem. Uma determinada quantidade de cada cor.
Ou seja, vocês podem determinar, cada um pega uma de cada cor, ou cada um pega duas de cada cor. Inclusive é o que o manual sugere, né? Nas partidas iniciais, você trabalha aí com uma, no máximo duas fichas de cada cor, certo? Dessas fichinhas aqui. E o que é que elas servem? Para que é que elas servem? Cada uma delas tem um número de estação que você vai manter oculto com você ao longo da partida inteira, não vai revelar para ninguém, só você vai saber. E aquela estação, de certa forma, é sua. E aí, no final da partida, todo mundo vai revelar quais eram as suas estações secretas, digamos assim, e você vai receber os pontos correspondentes à linha de trem que termina naquela estação. Então, normalmente, você precisa, né, começar a linha de trem numa estação que lhe pertença, e é isso que vai lhe dar os pontos no momento em que aquela linha for concluída. Pois bem, se você estiver jogando com esse módulo de expansão que nós estamos explicando agora, que é o modo que ele chama de estações numeradas, secretamente, né, sem que um jogador saiba qual estação pertence a quem, nós vamos ter algumas estações aí que tem dono. E aí, quando uma linha de trem conclui naquela estação, independentemente de onde ela começa, o jogador que é o dono dela também recebe os pontos. Recebe os mesmos pontos que receberia no jogo normal, se ele fosse o dono daquela estação, né, começando ali. Ou seja, quantidade de fichas, etc. e tal. Inclusive dobrando os pontos, caso comece nas estações centrais. A mesma pontuação que o dono da linha de trem recebeu na pontuação normal do jogo, conforme as regras básicas, o dono secreto dessa estação também vai receber no final da partida. No final da partida você revela os números, qual estação pertence a quem, e uma linha de trem que termina naquela estação que secretamente pertencia a você ao longo do jogo inteiro, vai lhe dar os pontos correspondentes, certo? O quarto e último módulo de expansão, que eu até afastei o tabuleiro aqui, traz esse tabuleiro auxiliar e traz também essas cartinhas, é o mais diferentão de todos, é praticamente outro jogo, assim, um outro jogo que aproveita 90% das regras do jogo original. Nele você vai trabalhar com ações. Como é que vai funcionar? Os jogadores não vão ter uma cor. Na verdade, todas as cores entram em jogo, na verdade entram até mais, porque numa partida normal você vai de 2 a 6 jogadores, logo vai ter no máximo 6 cores. Nessa versão, usando o módulo de expansão das ações, você vai ter 8 cores, certo? 8 diferentes companhias de trem ali construindo seus metrôs, as suas linhas de trem de metrô em Paris. Acrescenta-se a cor branca e a vermelha, que não se usam no jogo base, digamos assim. Então, todas as cores estão em jogo. Você faz uma distribuição inicial das fichas, seguindo também aquela tabelinha mostrada no manual, conforme eu expliquei lá no começo do vídeo. E aí você vai pegar essas cartas aqui, que representam as ações das diferentes companhias de trem. Nós temos cartas, uma carta de cada ação, na verdade, se você contar direitinho, na porcentagem de 10% das ações, uma carta de cada companhia, desculpem. A mesma coisa na porcentagem de 20, 30 e 40. Ou seja, são 8 cartas de cada cor, cada uma correspondendo a uma das 8 companhias que vão ser usadas nessa versão do jogo, né? E aí nós temos na porcentagem de 10%, de 20%, de 30% e de 40%. Você vai separar assim, de acordo com a porcentagem, colocar nos espaços correspondentes aqui desse tabuleiro auxiliar, e no começo da partida, cada jogador vai puxar uma carta de cada porcentagem. Ou seja, no começo da partida, cada jogador já começa com 4 cartas, sendo dono de 40% das ações de uma determinada empresa, 30% de outro, 20% de outro, 10% de outro. Veja aqui que numa coincidência danada, veio 3 da empresa azul na minha mão e apenas 1 da empresa preta. Isso, cada jogador vai puxar essas cartas, e das cartas que sobrarem, você vai pegar uma, a primeira aqui do topo do monte, e deixar revelada aqui ao lado, certo? Tá saindo só vermelha, pelo visto não embaralhei muito bem. Pronto, tá aqui. E aí, como é que vai funcionar o jogo? Cada jogador, na sua vez, vai ter 2 opções de ação. A primeira é jogar a ficha de trilho, como sempre acontece, né, no jogo base, no jogo normal. E a segunda opção de ação, o jogador faz uma coisa ou outra, é trocar uma carta. Essa ação alternativa é a ação de trocar uma carta, certo? Então você pode ou jogar a ficha como sempre faz, ou trocar uma carta de sua mão. Como é que vai funcionar isso? Você escolhe uma das cartas da sua mão, sem mostrar a ninguém, coloca no fundo do baralho correspondente, né, de acordo com a porcentagem aqui,
E aí você pega uma nova carta para você. Essa nova carta que você pega para você pode ser a primeira, essa aqui que está revelada. E se for esse o caso, você traz ela para sua mão e revela a primeira aqui do topo do monte. Ou se você não gostar dessa aqui que está revelada, preferir ir pela sorte, você pode também pegar a primeira aqui do topo do monte às escuras. Então essa é a ação, é uma coisa ou outra, certo? Essa é a ação de trocar uma carta. E aí o detalhe é que essa ação só pode ser feita enquanto nenhuma das empresas, né, nenhuma dos trilhos, né, das empresas ali, tenha chegado aos 25 pontos. Lá no tabuleiro, acho que não vai dar para ver aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, afastar um pouco a câmera. Lá no tabuleiro, inclusive, a marcação de 25 pontos vem em uma cor diferente para facilitar os jogadores de lembrarem desse detalhe. É uma cor meio verdinha. Ou seja, quando o primeiro marcador de contagem de pontos de qualquer empresa chegar no espaço de 25 pontos, você não pode mais trocar as cartas, você vai ficar com as que você tem na mão até o final do jogo, certo? E basta que uma empresa, né, basta que um marcador chegue lá nos 25 pontos. Quando o primeiro marcador chegar nos 25 pontos, você não pode mais trocar as cartas de mão, vai ter que ficar com aquelas que você ficou, né, essas 4, até o final da partida. E aí, finalizada a partida, a gente vai contar pontos de uma forma bem diferente. O que você vai fazer, na verdade, é o seguinte. Você vai ver qual é a empresa, né? Cada pecinha aqui representa uma das empresas, só que as empresas não têm dono. Aliás, as empresas têm vários donos, dependendo aqui das ações, das cartas de ação que os jogadores ficaram com ela na mão ao final da partida. Então, você vai atribuir a seguinte pontuação. 8 pontos para a empresa que ficou no primeiro lugar aqui da corridinha, 7 para a que ficou em segundo, 6 para a que ficou em terceiro, 5 para a que ficou em quarto e assim por diante. Até a que ficou em último, que vai valer apenas 1 ponto. Ou seja, você dispõe de 1 a 8, conforme a posição que elas ficaram na corridinha, e de 1 a 8 também a pontuação. E aí você inverte de ponta cabeça o ranking. Ou seja, a última empresa vai valer 1 ponto, a penúltima 2, a antepenúltima 3 e assim por diante, até a primeira de todas que vai valer 8. Em caso de empate, no nosso exemplo aqui, você concede a mesma pontuação para ambos os empatados e desconsidera a posição seguinte. Então, nesse nosso exemplo aqui, a verde valeria 8, porque é a primeira da corridinha, a laranja e a azul valeriam ambas 7, ninguém valeria 6 e a próxima, na sequência, valeria 5. Essa pontuação é aquele que nós podemos chamar aqui, para fins de didática, de pontuação básica. E aí você vai precisar de lápis e papel, provavelmente, para anotar direitinho toda essa matemática que você precisa fazer para definir o vencedor nesse módulo da expansão das ações. Então você chega a esse número, né, que eu apelidei de pontuação básica, e aí cada jogador vai receber pontos de acordo com as cartas de ação que ele sobrou na mão. De que forma? Você vai pegar essa pontuação básica, como eu apelidei, e multiplicar por 1 para cada carta da porcentagem 10% que o jogador tenha daquela cor. Então, nesse nosso exemplo aqui, a pontuação básica da cor vermelha é 2, porque ele ficou em penúltimo. Então, receberia aqui 2 vezes 1. Multiplica por 2 para cada carta da porcentagem 20%. Nesse nosso exemplo aqui, por exemplo, o azul ficou em segundo lugar, a pontuação básica dele é 7 pontos, então 7 vezes 2, 14. E aí você já deve ter deduzido, você multiplica por 3 para cada carta na porcentagem 30% e multiplica por 4 para cada carta na porcentagem 40%. Nosso exemplo aqui, o azul vale 7 pontos, eu vou ter 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. O preto, que ficou lá em último, vale apenas 1 ponto, eu tenho a carta de 40%, multiplico por 4. 1 vezes 4, 4. Então, com lápis e papel, você faz essa matemática de acordo com as cartas de ação que cada jogador terminou na mão. E, além disso, vai haver um bônus para o jogador que tiver a maior quantidade de ações, a maior porcentagem de ações de cada cor. Você vai olhando cor por cor, mão por mão de cada jogador, quem é o acionista majoritário, digamos assim, de cada uma daquelas cores. Não necessariamente acionista majoritário, quer dizer, ele não necessariamente vai ter mais do que 50%, mas ele vai ter mais do que os adversários. Aquele jogador que tiver mais do que os seus adversários na porcentagem aqui das ações de cada cor, vai receber um bônus. Esse bônus corresponde a 1/10, arredondado para baixo, da pontuação que
a fichinha que obteve. Então, digamos, eu, por exemplo, aqui tenho 50% das ações da Azul, né? 30 mais 20. Suponhamos que eu seja, portanto, o acionista majoritário, eu seja, comparado com os meus adversários, eu sou quem tem mais pontos do Azul. Então, eu ganharia quantos pontos bônus? O Azul, na nossa contagem aqui, fez 89, 88, 87. Ele fez 87 pontos. E aí nós estamos nos referindo à pontuação mesmo da trilha de pontuação aqui da borda do tabuleiro, certo? Nesse nosso exemplo aqui, o verde teria feito 90, o laranja e o azul teriam feito 87, o amarelo teria feito 85 e assim por diante. Então você vai pegar essa pontuação, dividir por 10, arredondado para baixo, e vai ser uma pontuação de bônus para o jogador que tiver mais ações daquela cor. Digamos, nesse nosso exemplo, digamos que seja o meu caso aqui com o azul, eu receberia 87 pontos, dividido por 10 dá 8,7, arredondado para baixo, 8. Eu receberia 8 pontos a mais por ser o jogador que tem mais ações da cor azul. Você faz essa distribuição final dessa pontuação bônus, de acordo com isso que eu acabei de explicar, soma, provavelmente vai precisar do lápis e papel, né, porque uma sominha, uma matemática é um pouquinho complicada. Quem tiver mais pontos é o grande vencedor. Então é isso, essa forma de jogar com as ações, como eu disse, é bem diferente, deixa o jogo com uma cara aí totalmente diferente. Eu gosto até de dizer que é como se fosse um outro jogo que aproveita 90% das regras do metrô. Então é isso. Esse foi o nosso jogo da semana. Joguem metrô. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.